Arroz negro, arroz vermelho, arroz parboilizado, arroz integral, arroz 7 grãos, arroz 12 grãos, arroz 35 grãos. Letícia Viane Mamprim, nutricionista, está aqui. Tudo bem, Lê? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer te receber aqui, Obrigada viu? pelo convite. Menina, é tanto arroz, a gente fica perdido na hora de comprar, né? E a gente também não sabe os sabores, a gente fica com medo de comprar e ser muito forte, né? Vamos começar falando o que você trouxe aqui. Quais os tipos que você trouxe aqui? Eu trouxe o branco. O branco que é o que todo mundo conhece, né? É o mais comum. Tem benefícios o branco? Pouco. Mas vamos falar um pouquinho desse. Vamos. Eu adoro um arroz. Gente, ó, posso falar? Minha comida preferida é arroz. Feijão. Não é nem o feijão, é só arroz. O pessoal que me conhece sabe. Eu tenho o quadro Invasão da Pizza que eu faço aqui no programa, Lê. E eu vou levar pizza na casa da pessoa, sabe? E eu chego lá, o pessoal sabe que eu gosto de arroz, eles fazem arroz pra mim. Eu acabo comendo arroz, não como a pizza. Mas um arroz feitinho na hora é bom, né? Arroz branco é tudo de bom. Mas fala aí os benefícios, que são poucos, mas o que tem? Na verdade, o arroz, a principal fonte dele é ser carboidrato, energia. Tá. Tem um pouquinho de proteína, mas pouco. Tá. E o arroz branco, por ser passado pelo processo de polimento, ele perde a casquinha dele. Entendi. E perde, então, as vitaminas, minerais e as fibras. As propriedades ficam lá na casquinha. Sobrando só o amido, o carboidrato. Entendi. E aí ele fica com alto índice glicêmico. Ou seja, o corpo absorve, transforma esse carboidrato rapidinho em açúcar. Entendi. Então, para quem tem diabetes, colesterol, triglicerídeos, não é legal usar o branco. Tá. E ele acaba tendo... A gente usa mais óleo para o preparo dele, né? Então também não é legal. Entendi. E o parboilizado? Que é esse daqui, né? O parboilizado aqui, um pouquinho já mais escurinho do que o branco. Aham. O parbolizado, ele passa por uma pré-fervura. Então, ele passa por uma fervura com a casca, antes de ser retirada. Por isso que ele é mais amarelinho? Sim. Ah, que legal. O parbolizado geralmente é o que usa pra fazer risoto, galinhada, essas coisas? Não? Do risoto é o arbóreo. Ah, é verdade. É verdade. O arbóreo. Tá, e tem benefícios? Então tem mais benefícios que o branco? Tem. Por ele ser fervido, ele passa, as vitaminas minerais passam pro grão. Então já tem um pouquinho mais de nutriente do que o branco. E ele é mais barato que o branco? Você sabe? É mais ou menos o mesmo preço. Hoje os arroz, só alguns que eu vou falar que é um pouquinho mais caro, já estão se igualando um pouco no preço. Entendi. Já acham um arroz mais em conta. Tá. Ele tem já um pouco mais de nutriente, mas perde para fibra ainda. Entendi. Porque como tira a casquinha ainda depois de ser fervido, então ele também acaba perdendo as fibras dele. Mas já é bem melhor do que o branco. Tá. Então quem não consegue usar o integral, por exemplo... Gente, não vai. Lê, eu juro que eu tento. Você tem? Mas o integral pra mim não rola. Maciel também? Não curto arroz integral. Olha, com tudo, eu ponho alho, o pessoal fala assim, mas tempera, você não tá sabendo temperar direito. Eu tempero, gente. Eu não gosto de arroz integral. Sério? Não adianta. Mas o parbolizado você gosta? Parbolizado eu gosto. Então, já é melhor que o branco. Só que ele é mais durinho. Eu gosto um pouco de arroz papa e só o branco fica papa. E o arbóreo, né? Porque ele tem mais amido. O arbóreo também, é verdade. O arbóreo é pra risoto, né? O cateto, que nós vamos falar do integral, é um tipo de arroz integral. Só que ele também tem mais amido. Então ele também fica um pouco mais mole do que esse integral tradicional. Ah, vou experimentar esse cateto então, quando experimentar ele. Eu não trouxe, ele é um grão um pouquinho menorzinho, mais achatadinho. Vamos falar do integral então. Então o integral ele mantém mais o grão inteiro, né? Mantendo mais as vitaminas, minerais. Tem a casquinha? Tem. Porque aqui ele fica um pouquinho mais duro, né? Entendi. Ele tem vitaminas do complexo B, tem magnésio, e a quantidade de fibra dele já é bem maior. Então ele diminui o índice glicêmico. A digestão dele acaba sendo mais lenta. Então ajuda no processo para controlar diabetes, para colesterol, para o intestino, a fibra é muito boa. Então vale a pena experimentar o integral. Só que lembrando que ele também continua tendo bastante carboidrato. Não é porque é integral que pode comer à vontade. Entendi. Pra quem tá no controle de carboidrato. Então também tem que... E aqui, qual só um pouquinho. Ele demora bastante pra cozinhar. Ele demora mesmo? Fica meio durinho. 30, 40 minutos. Por isso que eu não gosto. Ele demora. Eu não gosto de arroz integral, gente. Então o que a gente pode fazer? Ou cozinha na panela de pressão. Boa! E não põe sal. Põe sal só no final, que o sal deixa que ele fica mais duro. Demora mais. Ou deixa um pouco de molho antes de cozinhar. Perfeito, ótimo. Também dá. Né? Pra mulherada que tem pressa, né? Que é tudo corrido. E esse daqui é o vermelho? Esse é o vermelho. Quais os benefícios dele, então? Tanto o vermelho quanto o negro, eles são todos integrais. Então ele acaba tendo mais vitaminas, minerais também, comparado com o branco. Tem uma quantidade boa de fibra.
já tem um pouquinho mais de proteína do que o branco, tá? E ele tem uma propriedade que chama antocianina, que é o que dá a cor avermelhada aos alimentos. Então ele é antioxidante, então ele é bom para prevenir doenças, envelhecimento, tá? Então ele tem uma propriedade a mais do que somente um integral. E o negro é mais propriedades ainda do que o vermelho? O negro também tem essa antocianina, tá? E ele tem ferro também, e o que tem a mais é a proteína. Ele acaba tendo mais proteína até do que o vermelho. Então, desses 5 que você mostrou aqui, qual que é o mais saudável, Letícia? Saudável, que acaba tendo mais nutrientes, acaba sendo o preto. O preto, mas tudo depende do seu objetivo também, depende da né? dieta da pessoa. Sim. E uma dieta de emagrecimento, qual que é o mais indicado aqui? Do integral para frente, né, o integral, o vermelho, o negro já são bons alimentos. Vai depender da quantidade que vai ser usado. Entendi. Então, também não é porque é integral que tem que abusar. Não, né? Até porque a quantidade de carboidrato dos 3 são praticamente a mesma. Entendi. O que reduz esses 2 é um pouquinho, mas se acabar comendo muito, não vai dar no mesmo, né? Não vai adiantar. E acaba dando menos óleo esses aqui pro preparo. Entendi. Você pode não colocar óleo, só no final, às vezes acrescentar um azeite, depois de cozido. Entendi. E aquela coisa de 12 grãos, 7 grãos, aí qual que é a diferença do 7 e de 12, por exemplo? É o tipo de grão, a quantidade de grãos que a gente acrescenta no integral. Aí quanto mais grãos, mais calórico? Não necessariamente. Depende do grão? Tá? Porque o que a gente acrescenta no arroz integral para fazer os 7 grãos? Pode acrescentar aveia, cevada, trigo, amaranto, lentilha. Então, às vezes, acaba tendo um pouquinho mais de proteína. E acaba tendo um pouquinho, às vezes, menos de carboidrato, porque variou em outros alimentos, em outros ingredientes, né? Entendi. E aí vai ser calórico se você comer muito. Se você comer o mesmo tanto... se comer muito, vai ser calórico, vai engordar. Então, se você estiver numa dieta aí de emagrecimento, tem que comer do integral pra frente e pouco. Mas vale a pena. Hoje em dia, em questão até de valores, muita gente fica com medo de achar que o negro, o vermelho são caros. Ele acaba sendo um pouquinho, sim, mais caro. Tá? Mas vale a pena. Mas vale a pena experimentar. E o negro é maravilhoso. O vermelho acho que eu nunca comi, mas o negro é maravilhoso, eu adoro. O negro combina bastante com peixe. Né? Com carne, peixe, camarão, ele combina bastante. O vermelho já combina mais com carnes um pouquinho mais forte. Perfeito. Obrigada, viu, Letícia? Deu pra entender um pouquinho? Deu pra entender perfeitamente tudo, então, viu? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite.